Amados ouvintes, boa noite. Me sinto muito feliz, é um prazer enorme estar com vocês. Se você está em casa, no carro ou no mesmo no celular e está nos ouvindo, permaneça aí atento para o que Deus tem a falar aos nossos corações. Quero reler o versículo 4 que o irmão João já leu, mas 2 Timóteo 3:4, onde eu irei abordar apenas a palavra orgulhoso. Diz assim a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3:4 diz assim: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Vamos orar, amados. Santo Deus, nesse momento onde iremos trazer a tua palavra, que o Espírito de Deus nos dirija e que essa palavra do Senhor que está indo através das ondas sonoras possam também chegar aos lugares mais longínquos e ali as pessoas ouvirem a tua palavra e serem edificadas, confrontadas com a tua verdade. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, hoje falaremos sobre orgulhoso. Os missionários da verdade têm exposto esse texto, né? Falando aí desses diversos pecados aí, caracterizados aí, são 17 aqui da lista. Mas hoje coube a nós falarmos sobre o versículo 4, precisamente aqui na minha versão NVI, ela fala de soberbos, mas a palavra, talvez na atualizada também, você vai encontrar soberbos, mas na corrigida, a palavra lá é orgulhosos. Talvez a sua Bíblia é corrigida aí, se você está com a Bíblia, você vai ver que a palavra aí então, orgulhoso, orgulhosos, né, plural. Mas vamos falar sobre isso, orgulho. Quando Paulo escreveu a Timóteo esse texto, a primeira carta e a segunda carta, ele estava combatendo aí os falsos cristãos e os falsos mestres. Ele retrata, amados, a situação do homem sem Deus. Mas o que é então orgulho? Orgulho, a gente pode dizer, segundo o dicionário da língua portuguesa, orgulho é aquele sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. A gente pode dizer que uma pessoa orgulhosa, ela mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. A palavra orgulho, ela tem dois sentidos. Pode ter o sentido negativo, não é? Que é o texto aqui, no caso, no contexto da palavra de Deus, ou o sentido bom, né? Eu tenho orgulho, por exemplo, de ser nordestino. A gente vê muito essa frase, né? Eu tenho orgulho de ser alagoano, né? O sentido bom. Mas aqui no contexto, amados, a palavra orgulho, ela é negativa. A palavra orgulho, ela vem da palavra orgulho, de idioma catalão, que caracteriza alguém que tem um conceito exagerado sobre si próprio. Alguém que pensa de modo exacerbado sobre a sua própria pessoa. E, geralmente, a pessoa orgulhosa, amados ouvintes, ela não reconhece seus erros, ela não aceita ajuda, é uma pessoa arrogante e uma pessoa soberba. Os orgulhosos, frequentemente, eles se exaltam, né? E alguns dizem que é como se fosse um pavão, né? Que abre ali aquelas penas e se apresenta e se mostra como belo, né? E daí vem a palavra que é muito usada, pavonear. Pavonear, então, é um verbo, né? Verbalizar aí. É uma pessoa que é orgulhosa, que quer se mostrar como sendo a pessoa mais importante, não é? Pessoa que se exalta. O apóstolo Paulo adverte ao jovem pastor Timóteo, segundo o versículo 1, você pode acompanhar, diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa expressão, amados, últimos dias, se refere aos dias de hoje. Não, como alguns dizem, aos dias que sucederão a volta de Cristo. Alguns acreditam que esses últimos dias só irão acontecer quando Cristo voltar. Mas segundo os estudiosos,
segundo o próprio contexto da palavra de Deus, a gente pode ver que esse argumento de que esses últimos dias serão após a volta de Cristo, ele cai por terra. Se você olhar, por exemplo, amados, o versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, se afaste destes. Se fosse o caso futurístico, ele não diria isso como presente, né? E depois, no próprio Timóteo, no capítulo 4, primeiro livro, no versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, dentro do próprio texto do livro da primeira carta a Timóteo, Paulo adverte já a mesma expressão, últimos tempos, da palavra grega, e essa expressão é a mesma que usou aqui no versículo 1 do capítulo 3, últimos dias. Mas voltando aí para o texto que nós queremos abordar, né, essa palavra orgulhosos, aí na lista, ela é a 15ª palavra, né? Aí é diversas qualidades, características de homens dos nossos dias, nos quais nós estamos vivendo, orgulhosos ou soberbos. Esses soberbos, infelizmente, esses orgulhosos, eles têm entrado nas igrejas e têm entrado de maneira sorrateira, travestidos de ovelhas, mas são lobos vorazes. E alguns deles são falsos mestres, falsos cristãos. Lá na frente, eu não vou me adiantar, um outro pregador falará sobre isso, que tem entrado em casas, né, e tem cometido pecados imorais. Fala desses falsos mestres, falsos profetas, que Paulo escreve essa carta, tanto a primeira como a segunda, advertindo a igreja sobre esses perigos. Mas à luz da palavra de Deus, amados, esses terríveis dias são dias penosos e não esperemos que a coisa vai melhorar, né? Porque a impiedade, segundo a Escritura Sagrada, vai aumentar e chegará ao seu clímax. Quando chegar a esse clímax, a palavra de Deus diz que será revelado o homem da iniquidade. O NVI diz o homem do pecado. Quando chegar o pecado nesse nível mais elevado, no seu clímax. Mas observe, amados, que essa 15ª característica do pecado aqui, que no caso aqui é o orgulho, nesse contexto que já falei a vocês, ele fala no sentido negativo. Então o orgulho é pecado, o orgulho Deus condena. Pessoas orgulhosas, elas olham para o próximo de cima para baixo com desdém, acham-se melhor do que os outros. Os orgulhosos sempre têm razão. Os orgulhosos não aceitam conselhos, pois se acham o suprassumo. Talvez você já tenha se deparado com pessoas assim, ou conhece pessoas assim, desse temperamento, dessa característica, vamos dizer assim, de ser orgulhosa. Pessoas orgulhosas, amados, elas não submetem ao princípio de Deus. Elas se acham sempre acima. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos. Tiago, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo diz assim: pois diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ainda em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro escreve: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, novamente, mas concede graça aos humildes. Mas, lamentavelmente, amados, a gente pode dizer, à luz da Escritura Sagrada, que o orgulho não é só uma característica de homens maus ou mulheres más. O orgulho também pode ser uma característica de homens e mulheres de Deus, de crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um crente orgulhoso ou uma crente orgulhosa e está tendo dificuldade, talvez tenha dificuldade com essa característica pecaminosa. Talvez você diga assim: poxa, por que eu, crente, nasci de novo, fui batizado, eu participo da ceia do Senhor, e porque ainda assim eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho esse pecado de orgulho? Temos que lembrar, amados, que embora nós
sendo salvos em Jesus Cristo, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, ainda convivemos com a velha natureza, né? E que nós temos que deixá-la sempre morta, para que ela nunca ressuscite e nos tornemos aí crentes desobedientes à palavra de Deus. Mas então, como é que eu posso combater esse orgulho em minha vida? Eu sou um servo de Deus, você, minha irmã, que é uma serva de Deus, como é que eu posso combater o orgulho? Eu sou uma pessoa piedosa, mas eu me vejo de vez em quando uma pessoa orgulhosa. Em primeiro lugar, para você combater o orgulho, você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa fazer o oposto do orgulho, que é ser humilde. Então, quando você se torna humilde, você está combatendo esse velho homem do orgulho, essa característica de homens maus. A Bíblia diz em Salmo, capítulo 25, versículo 9, que Deus guia os humildes na justiça. Ainda em Salmo 147,6 diz que o Senhor ampara os humildes. Mas a gente pode tirar da palavra de Deus o supremo exemplo de um homem que foi muito humilde. O exemplo que deixou na palavra de Deus um marco para todos nós. O próprio Senhor Jesus Cristo é para nós um supremo exemplo de humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11, eu vou ler o texto, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quem é orgulhoso se acha maior do que os outros, né? É um combate direto. O próprio Senhor Jesus Cristo é para nós esse exemplo supremo de humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Veja, o próprio Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vejamos, amados, que Cristo deixou a glória do Pai, a adoração dos anjos. Ele, sendo Deus, deixou tudo isso, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e é conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Veja o texto, a si mesmo, ninguém humilhou ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, de 1 a 11. Amados ouvintes, quero ainda compartilhar com vocês outro texto da palavra de Deus que poderá também nos ajudar a combater o orgulho, esse pecado que carregamos aí conosco, e tem pessoas que têm muita dificuldade de lutar contra ele. E aí eu quero ir com vocês agora para o Salmo 131. O Salmo 131 para nós é um grande exemplo de como vencer o orgulho. Quero ir com você para esse Salmo. Se você está com a Bíblia aí e consegue pegar, tudo bem, se não, faça só ouvir. Você que nos ouve pelo carro aí, ou pelo computador, diz assim a palavra de Deus no Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Apenas 3 versículos, Salmo 131, e deixa-nos, portanto, alguns exemplos que eu queria destacar aqui de como vencer esse orgulho. Esse Salmo 131, ele é um salmo atribuído a Davi, é um salmo de romagem,
Esse salmo ele era cantado durante a peregrinação do povo de Deus até o templo em Jerusalém. E Davi, então, era um pastor de ovelhas, literalmente, pastoreava ovelhas. E tornou-se um homem segundo o coração de Deus, tornou-se o segundo rei de Israel, depois de Saul, e foi o maior rei de Israel. Um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem amigo de Deus. Veja só, esse Salmo 131 retrata uma situação que Davi estava passando. Geralmente, amados, nos Salmos, eles são escritos, ele tem por trás um fundo histórico. Eles não são escritos aleatoriamente. O Salmo 131, como os demais Salmos, ele tem um pano de fundo por trás disso, né? Ele tem uma história por trás disso. Qual é a história? A situação é que Davi escreveu esse Salmo foi essa. Ele estava, então, sendo acusado pelos súditos de Saul de que ele queria fazer uma manobra e usurpar o trono no lugar de Saul, já que ele tinha sido ungido, né, como jovem adolescente, como rei de Israel, e Saul sabia disso. E a conversa era que os servos de Saul disseram: olha, esse Davi aí está querendo usurpar o trono, viu? Ele querendo matar você. E então Davi, angustiado com isso, ele faz então esse salmo de romagem, ele escreve esse salmo de romagem. E essa história de Davi, como nós sabemos, é retratada no primeiro e segundo livro de Samuel e no livro de Crônicas, a história todinha de Saul e Davi. Sabemos então que Davi depois assume realmente o reinado, mas Davi então teve duas chances, como sabemos aí da história, né, de matar Saul, uma dentro daquela caverna, quando Saul foi aliviar o seu ventre, e outra quando ele estava dormindo, ao relento, Davi chegou lá e botou uma espada perto da sua cabeça, e ele não matou Saul, porque ele não queria colocar suas mãos contra o ungido do Senhor. Mas olhando para o Salmo 131, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 1 diz assim, que Davi abre o coração para Deus e diz assim: olha, Senhor, meu coração, aqui coração a gente pode também substituir por mente. Então, meu coração, meu pensamento, a minha mente não é altiva, não é orgulhosa. Vejam, meus amados, nesse clamor que Davi faz a Deus, ele está sendo bem sincero em dizer para Deus que ele não era orgulhoso. E com isso aqui a gente pode admitir com certeza que Davi estava sendo muito sincero, já que nós não podemos mentir para Deus, já que Deus sonda nossos corações, Ele lê os nossos pensamentos, sabe as palavras de nossas bocas antes de falarmos. Então Davi certamente aqui estava sendo muito sincero com Deus, abrindo o coração e disse: olha, meu coração não é orgulhoso, eu não quero usurpar o trono de Saul, eu não quero matar Saul como estão dizendo. Então ele chegou a esse ponto de clamar a Deus e abrir o coração para Deus. Ele fala também no versículo 1 que seus olhos não são arrogantes, os seus olhos não são orgulhosos, não são arrogantes. Pessoas orgulhosas, geralmente, com um só olhar, elas denigrem as pessoas, só com o seu olhar, né? Elas olham e aí quando olha para a pessoa assim, cabeça para baixo, olha, você não, só com o olhar diz que não vale nada. Então Davi tranquilizou sua alma e disse que, olha, eu sou tranquilo diante de Deus e eu estou na mão de Deus. Se é para ter um dia o trono de Israel, eu terei, mas não pela via pecaminosa. E ele faz uma comparação, uma metáfora, dizendo assim: olha, minha alma tá realmente tranquila, como uma criança que foi pela sua mãe amamentada. Então eu estou no colo da minha mãe, e a tendência aí é dizer para nós que eu estou tranquilo, eu estou seguro, eu estou alimentado, eu estou amado, eu estou protegido. Assim eu me sinto para com o Senhor. E nós, como somos servos de Deus, amados, temos que ter essa mentalidade de Davi, essa ideia. Nosso Deus é o nosso Pai, nos alimenta, protege-nos. E Ele é quem dirige a nossa vida, Ele é o soberano sobre nossas vidas, Ele sabe o que é melhor para nós. E não há por que a gente ficar humilhando os outros, olhando de modo soberbo sobre as pessoas, se achando melhor do que os outros, já que nós iremos todos no mesmo lugar, né? Já que somos iguais perante Deus, não há como a gente ficar, não tem motivo algum para a gente ser soberbo, orgulhoso. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, amados, que possamos viver esses últimos dias, os dias que estamos vivendo,
de maneira que Deus seja glorificado, exaltado, e que o Senhor Deus nos ajude a viver em santidade nesse mundo de trevas, nesse sistema que vivemos de inversão de valores, nesse mundo que, infelizmente, o seu sistema tem ido contra os princípios de Deus. Mas há então um povo de Deus que quer seguir a Deus e quer temer ao Senhor. Que vocês sejam abençoados e que o Senhor Deus nos abençoe, nos proteja, nos dirija, que sejamos nós pessoas que realmente amam a Deus e vivam Deus. Oremos, amados. Senhor Deus, abençoe a cada um dos ouvintes que ouviram a tua palavra nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus os abençoe, que juntos possamos buscar na tua palavra forças, ajuda do Senhor para vencermos esse pecado do orgulho. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém.